com imensa alegria que recebemos mais uma vez o conferencista espírita, nosso amigo José Leopoldo da Veiga Jardim. A gente se apega a coisas, se apega a pessoas, acha que é dono de tudo, e isso tem consequência para o espírito, não? Muito. Olha, o apego aos bens terrenos constitui um dos maiores óbices ao nosso avanço, tanto moral quanto espiritual. Nós temos que ter uma noção muito clara entre o ter e o ser. Jesus nada tinha porque tudo era. Verdade. Né? O seu ter chegou ao ínfimo no nadir, enquanto o seu ser atingia a plenitude do zênite. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia real. Jesus não tinha onde encostar a cabeça. Era desapegado de tudo. Nós nos apegamos muito às coisas materiais. Muito. É uma sofreguidão. E o importante é que tem muitas pessoas que possuem e não são possuídas. Verdade. E pessoas que não possuem são possuídas pelo que não têm. Os filósofos estoicos da antiguidade já asseveravam: abusar é proibido, não usar é permitido, usar é recomendado. Humberto Roden explica com detalhes esses três níveis de consciência. Ele diz que o homem totalmente profano, ele utiliza os bens materiais como fim, passa a ser o fim da sua vida. O objetivo da É o objetivo da vida. O homem místico, que já ascendeu um pouco na escala espiritual, ele muitas vezes rejeita os bens materiais. Agora, o homem de visão cósmica, ele utiliza os meios materiais, os bens materiais, como meios para atingir um fim superior. Mas tem muita gente que não tem muita coisa e se apega do mesmo jeito, não? Não, tem pessoa que não tem e sofre porque não tem. Né? Ele é apegado a uma coisa que ele almeja ter. Então sofre por aquilo, tem inveja de outros que têm. Né? Então nós temos que ter a noção exata de que tudo que nos é de direito, um dia nos vem à mão. Assim funciona a justiça divina. Nós podemos ter certeza que nós vamos ter aquilo que almejamos e que nos seja lícito. Jesus nos ensinou: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, nós temos de ter a nossa atitude. Com certeza. Né? Na busca das realizações. Nós podemos ter bens materiais? Sim. Podemos buscar o conforto material? Sim. Devemos Agora, lutar por conquistar. Exatamente, tudo dentro de uma moderação. Dentro de um equilíbrio, né? Dentro de equilíbrio. Você tem de dar um certo conforto para a sua família. Né? Mas não é prejudicando os outros que você vai melhorar a sua família. Esse apego que a gente tem por pessoas também é muito prejudicial, não, Joaquim? Muito. Isso é um amor doente. Esse apego excessivo às pessoas. Gibran, Khalil Gibran, no seu livro Profeta, relativamente aos cônjuges, né? grande situações de desconforto entre cônjuges, é exatamente um querer fazer com que o outro seja aquilo que ele quer ser. Então o Gibran nos fala, olha, na página que ele fala sobre o casamento, ele diz assim, que haja espaço na vossa junção, que os ares do céu bailem entre vós, amai-vos um ao outro, mas não fazei do vosso amor um grilhão. Então nós sabemos... Amor tem que libertar, né? O respeito à individualidade do outro. Né? Isso se manifesta muito comumente pelo ciúme, não? Exatamente. O ciúme é uma forma de manifestação de apego, né? Exatamente. E o ciúme é o amor doentio. É verdade. Né? E muitos pais, às vezes, chegam em situação desesperadora no centro espírita, com um complexo de culpa muito grande. Né? Não sei o que eu fiz para o meu filho estar hoje no descaminho. Cada um de nós é um espírito individualizado. Né? Você pode ter dado todo o seu apoio, acima de tudo o exemplo,
Albert Schweitzer nos diz que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Então, os pais são espelhos vivos para os seus filhos. Se nós queremos que o filho não beba, eu não devo beber. Se eu não quero que ele use... Não basta dizer, você tem de dar o exemplo. Plano espiritual. Nós temos informação dos espíritos superiores que muitas pessoas desencarnam e continuam vinculadas aos bens. Não saem muitas vezes nem da própria casa em função do apego aos objetos, ao dinheiro, ao espaço, ao patrimônio, às pessoas. É uma realidade, não é, Juquinha? Nós devemos aprender bem cedo que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que dele nada levaremos, a não ser as nossas boas ou más realizações, né? Porque realmente isso passa a ser parte do nosso patrimônio espiritual, nós levamos conosco. E muitas vezes a pessoa olha para os grandes iniciados, aquela pessoa aparentemente assim triste, né? E pensa, mas a vida dessa pessoa deve ser tão sem graça. Humberto Rodo nos diz o seguinte, que tem pessoas que aparentam estar tristemente por fora e guardam alegria espiritual muito grande. E outros que estão tristes por dentro aparentam uma pavorosa alegria do lado de fora, né? E tem o caso de um pai que diz, a minha família, eu controlo, eu dou as ordens, eu que dou a última palavra em tudo. E pergunta assim, e ele é querido? Né? E ele é querido? E ele é querido? Né? Então nós temos de ter realmente o equilíbrio em tudo. Acho que o equilíbrio é a resposta para toda a nossa vida. Equilíbrio no pensar, no falar, no agir. Fala-nos um provérbio árabe que cuide dos seus pensamentos, que eles se tornam palavras. Cuide de suas palavras, que elas se tornam ações. Cuide de suas ações, que elas se tornam hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque eles irão formar o seu caráter. Perfeito. Pense nisso. Por que não devemos nos apegar demasiado a pessoas e bens? Porque na realidade não somos donos de nada. O apóstolo Paulo sabiamente escreveu a Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier nos aconselham: não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram. Usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e nenhuma delas poderão dele levar. Segundo Emmanuel, nós valemos não pelo que somos, nem pelo que temos, mas pelo bem que fazemos às outras pessoas.